Cara, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu não planejei ele, não escrevi um roteiro, vou apenas falar coisas que estão na minha cabeça. Pode ser que seja o vídeo mais pesado que eu já fiz até hoje, mas é uma pergunta que acontece com recorrência para mim. Várias pessoas me perguntam e eu decidi falar sobre isso, aproveitando que hoje eu estou no Rio e daqui uns 2 dias eu volto para França. E já associei, conversando com a minha mãe, essa pergunta e resolvi fazer esse material aqui, o que pode dar talvez um vídeo que vai te dar um estalo. Vai ser um pouco pesado o que eu vou falar, mas você vai entender. Eu perguntei para minha mãe esses dias o seguinte, falei, mãe, você sente saudade? Tipo assim, por que você não me impede de ir embora, de morar em outro país, tanto tempo já? O que você pensa na sua mente que, tipo, ela fica triste, obviamente, mas ela sempre me motivou a ir, e não o contrário, ficar perto dela, enfim. E já vou responder já a pergunta do pessoal que fica perguntando, cara, e se eu for embora e minha mãe morrer? E se eu for embora e der saudade? Enfim, essa coisa errada toda. E ela me falou o seguinte, filho, um dia eu vou morrer. O dia que eu estiver indo para morrer, ou minutos, pouco tempo antes de morrer, eu quero ter a consciência de que os meus filhos, porque é eu e meus irmãos, estão bem. Fecha aspas. Ali eu entendi que, no ponto de vista da minha mãe, a missão dela é cumprida quando eu e meus irmãos estiverem bem, ela tem a ciência, a consciência de que, tipo, pô, fiz um bom trabalho, entendeu? Os meninos estão bem e, tipo, pô, tô super de boa. Por isso, ela sempre motivou eu e meu irmão e o outro também, que é muito pequeno, mas ela vai motivar a ir embora, seguir seu caminho, a fazer suas coisas. Porque ela entende que é o seguinte, a oportunidade que vem na nossa juventude, infelizmente ou felizmente, faz com que a gente não possa ficar colado nos pais. Você entende o que eu estou querendo dizer? Você pega, por exemplo, jogador de futebol. O cara começa a jogar bola novo em um clube, aí ele alcança um ápice, ele já começa a morar já no CT, que às vezes é outra cidade, ele vai jogar em outro clube, que é outra cidade, por aí vai, ele vai embora, vai para a Europa, para a Ásia, qualquer lugar, tá? E a caminhada do sucesso, de certa forma, as pessoas que obtêm um sucesso, um diferencial a mais de outras pessoas, normalmente, não é sempre, mas normalmente a pessoa não mora perto da família. Você pode reparar que a pessoa saiu, foi para outra cidade, outro estado, outro país, enfim. Estou até lembrando aqui do cara da Chili Beans, por exemplo, que é um exemplo que foi para os Estados Unidos, enfim, aí começou a trazer óculos de lá para o Brasil e aí agora tem a Chili Beans, que é um sucesso. Entre outros, tá? É igual eu tô falando, não só jogador de futebol, como empreendedor e, enfim, outras profissões aí. Até mesmo uma pessoa que passa, por exemplo, em medicina em uma faculdade em outro estado. Às vezes ela tem que mudar para cursar a faculdade lá, ou qualquer curso. E eu entendi que para minha mãe, por mais que doa a ela não ter o filho ali presencial perto, na cabeça dela, a missão dela tá cumprida quando ela sabe que a gente tá bem. E quando ela for morrer, ela vai ter orgulho e vai se sentir orgulhosa com ela mesma pelo trabalho que ela fez e, pô, criei os meninos bem e eles estão bem. Entende o que eu tô querendo dizer? E, cara, isso me fez pensar num ponto que é o seguinte. Minha mãe prefere que eu dê experiências para ela. Como assim? Por exemplo, eu levei ela para conhecer Paris. E ela achou o máximo que top, tudo e tal. Então, mesmo estando longe e proporcionando experiências e não deixando de ficar em contato com ela, porque, cara, às vezes eu ligo pra minha mãe por chamada de vídeo, coloco meu telefone assim na mesa, estou em um bar tomando cerveja, velho, troco ideia ali por horas, tipo 2, 3 horas. Então, não quer dizer que eu não esteja com ela, que eu não converse com ela e a gente não tenha aquela afinidade. E eu faço assim sempre com meus amigos, com as pessoas da minha família, enfim, de maneira geral, as pessoas que eu gosto, eu sou intenso, então eu ligo, a gente conversa por horas, enfim.
Esse raciocínio de conversar, de ficar perto, mesmo que pelo celular, eu me fez a reflexão de que, cara, eu não sinto saudade. Eu parei para pensar, cara, eu não sinto saudade. Eu não sei o que é deitar a cabeça e falar, pô, que saudade, velho. Às vezes eu tenho alguns picos momentâneos assim, mas bem rápidos, sabe? Ah, Saudades de coisas simples, mas são ações, não pessoas. Por exemplo, acordar de manhã e tomar um café ali, conversando ali com um amigo, com a minha mãe, por exemplo, tá? E sair na rua da onde eu morava. É um pico que vem um pensamento e falo, pô, que da hora, que legal. Coisa simples, mas que me dá um pico e depois volta ao normal, mas não sou aquela pessoa que fica ali triste, chorando, porque tá com saudade. E eu parei para pensar o porquê disso. É que, cara, eu aproveito muito as pessoas que eu gosto. Então, se eu tenho meus amigos que eu ligo e converso, se eu tenho minha mãe, se eu tenho mulher, seja lá o que for, eu ligo e converso bastante. Isso me faz dar a sensação de que, conscientemente, no subconsciente, que, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer. Aqui no meu braço eu tenho escrito o nome da minha bisavó. Que eu tive minha. Eu não tive vó nem vô por parte de mãe, porque eles morreram quando minha mãe era pequena. E pelo lado do meu pai é um rolo, não foi criado com a mãe e com o pai dele, foi uma mãe de adoção, enfim. Então eu só tive bisavó. E cara, minha bisavó morreu quando eu tinha 15 anos. Só que desde pequeno, sempre que eu saía da escola de manhã, eu ia para casa dela de tarde e ficava a tarde inteira. Every day, todo dia. Todo dia eu tava lá. De segunda a sábado, só não ia domingo. E quando ela deu câncer, mesmo nos momentos finais, que acabava que ela ficava no quarto, na cama, e ali ela foi um momento muito triste porque ela vomitava sangue, eu ficava lá com ela todos os dias. Quando ela morreu, cara, eu não chorei no ponto de. Eu nem chorei, mas tipo assim, eu não fiquei com aquele sentimento tipo, pô, que saudade, velho, e tal. Porque eu entendi que quando você aproveita e é intenso com as pessoas, no seu subconsciente, tipo, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu máximo, eu aproveitei a pessoa enquanto ela estava viva. Agora não tem mais nada o que fazer. Eu tenho uma facilidade de compreensão a isso, que eu peguei Deus dos meus 15 anos, quando minha bisavó morreu, que era a única avó que eu tinha e que, tipo, que eu passava todos os dias juntos. Eu entendi, tipo assim, pô, vai me fazer falta aquele momento. Mas não senti aquele arrependimento, pô, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, porque eu me dei a 100%, entendeu? E sou assim sempre com meus amigos, com minha mãe, com todo mundo. Mesmo estando longe, eu ligo por chamada de vídeo e foda-se, a gente conversa por horas. 2, 3, 4 horas. Já fiquei conversando até por 5 horas com um amigo meu que eu colocava assim, e conversando, fazendo outra coisa, entendeu? Então, eu não sei o que você faz hoje, como é a sua vida, suas coisas, mas quer uma dica? Aproveite ao máximo as pessoas. Seja intenso com elas, as pessoas que você gosta. Conversa. Porque também não adianta nada você ficar perto da sua mãe e dos seus amigos se você fica só no celular, se você não para e não faz isso aqui ou não conversa. Aí se morrer, não adiantou nada você não ir embora para ficar perto, para ficar no celular, sendo que você não conversa com sua mãe. Então quando você estiver com as pessoas que você ama, esteja com elas 100%. Aproveite delas o 100%, porque um dia elas partir, você está com sua consciência limpa. Eu fui intenso e vivi intensamente e aproveitei ao máximo essa pessoa. Assim você não sente saudade. E quando você for conversar com elas, converse, tá? Sabe? Converse, esteja perto. Eu sei que às vezes eu posso ser um pouco frio no ponto de não ter aquela carência de toque, tá? Mas isso vivendo sozinho eu meio que desenvolvi. No começo talvez possa ser difícil para você isso, mas eu acho que o fato de falar com a pessoa hoje em dia com a internet facilita muito as coisas e evita que eu não sinta saudade, porque simplesmente de falar, trocar ideias, falar, e aí, como é que tá e tal, trocar ideia, contar alguma coisa, pá, isso me deixa
em paz e me faz com que eu não tenha saudade, fica sendo suficiente. E quando eu vejo essas pessoas pessoalmente, eu aproveito também ao máximo, entendeu? Então essa é a dica que eu deixo nesse vídeo aqui. Se você não é inscrito, segue aí, que eu falo de várias coisas, cara. Valores, viagem, relacionamento, às vezes um vlog em algum lugar, uma experiência, enfim. Que algum vídeo você vai gostar. Tamo junto, vamos fazer acontecer. Até o próximo vídeo. Tchau. Abraço.